Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Sou o professor Daniel Tonello e hoje a gente vai continuar com mais uma aula do nosso curso de Contabilidade Geral. Tudo bem? Então vamos lá, dar uma olhada aí na tela. Como eu sempre faço, vou trazer aqui para vocês o nosso quadro esquemático. A aula de hoje é sobre ponto de equilíbrio, mas para aprender esse conceito eu vou ter que trabalhar com vocês o conceito de custo fixo e variável, o conceito de margem de contribuição, que é um indicador, e o ponto de equilíbrio contábil. Tudo bem? Esse é o resuminho da nossa aula e é disso que a gente vai tratar hoje. Então, retomando aqui, eu vou trazer um case, um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos abrir um negócio, algo que é cotidiano. Vamos supor que você quer vender bolos. Bolos de pote, bolos de aniversário, etc. E para isso, você precisa, antes de iniciar o seu negócio, você precisa saber de uma coisa que é importante. Bom, quantos bolos que eu vou ter que produzir para começar a obter lucro? Essa é uma dúvida que para aí na cabeça de todo empreendedor, microempresário, etc., que está nesse segmento. E antes de começar, ele sabe que tem que comprar os insumos, que tem os custos fixos, de aluguel, de água, luz, etc., energia, e os materiais que ele vai utilizar. E ele faz a pergunta, olha, quanto que eu tenho que vender para a partir deste momento eu começar a ter lucro? Esse é o conceito da nossa aula de hoje, que é o conceito de ponto de equilíbrio. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada prática nisso daqui. É um tema que não é tão difícil, mas a gente tem que estar bem atentos. Para entender o ponto de equilíbrio, eu vou diferenciar para vocês aqui o que é custo fixo e o que é custo variável. Pois bem, custo fixo são gastos que permanecem constantes, independentemente do volume de produção ou vendas de uma empresa. Esses custos, pessoal, eles não vão variar com a quantidade produzida ou vendida. Exemplos. A água, o aluguel. O aluguel é um bom exemplo. Você alugou um imóvel para produzir os seus produtos lá, o bolo de pote, etc. O aluguel é o valor de R$1.000 por mês. Por exemplo, se você produzir 100 bolos de pote ou 10 bolos de pote, não vai mudar o valor do aluguel. Por isso que ele é um custo fixo. Ele não varia com o nível de produção ou de prestação de serviço da empresa. Esse é o conceito. E os variáveis? O conceito é claro, ele vai variar. São os gastos que vão mudar conforme o volume de produção ou vendas de uma empresa, ou de prestação de serviço de uma empresa. Então, quanto mais você produzir, mais você prestar serviço ou vender, maiores vão ser esses custos. E aí, é claro, matéria-prima é o exemplo clássico. No nosso caso aqui, que a gente vai produzir bolos de aniversário, bolos de potes, etc. Então, o que vai num bolo? Vai farinha, vai fermento, vai açúcar. Aquele bolo que eu mostrei no início da aula era um bolo de morango. Então, também vai as frutas, no caso morango, as embalagens. Tudo isso compõe os custos variáveis. É uma obviedade. Se você produzir um bolo, vai uma embalagem. Se você produzir duas, produzir um bolo, uma quantidade de farinha, por exemplo, 500 gramas de farinha, produzir 2 vai 1 quilo. E assim sucessivamente, por isso que ele é variável. Então, simples, conceito simples. O que é fixo não varia conforme a produção ou a prestação de serviços, consequentemente, a quantidade vendida. O que é variável, o valor muda conforme o aumento da produção ou da prestação de serviço. Uma obviedade. Se eu produzir um bolo, mais farinha, 2, o dobro, e assim sucessivamente. Bom, primeiro conceito explicado. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa tabela aqui que eu estou trazendo hipoteticamente para o nosso caso concreto. Os custos fixos do meu negócio que eu montei vão ser 90 de água, 800, que é o valor do aluguel, 100 de internet, 120 de luz, e eu tenho um auxiliar que me ajuda a confeccionar, a produzir esses bolos. Total 2.710. Grava esse número, tudo bem? Por mês eu tenho custo fixo de 2.710. Agora, o que vai variar conforme a produção? Açúcar. Na média, na minha contabilidade de custos, eu fiz o levantamento, eu vou gastar 80 centavos para produzir um bolo. 80 centavos eu gasto com açúcar. Farinha vai ser R$1,25. Fermento 20 centavos, R$3, que é o que eu gasto com os morangos. E os outros insumos, embalagem, etc., o que precisa para a confecção do bolo vai dar R$8. O total de produção, custo unitário de produção de um bolo, portanto, R$13,25. Gravaram essa tabela?
Agora vamos ao seguinte, vamos entender o indicador margem de contribuição. O que esse indicador faz? Ele ajuda nós a determinarmos a quantia de receita disponível para cobrir os custos fixos e começar a gerar lucro. Esse indicador representa a diferença entre receitas de vendas e os custos variáveis. Então vamos traduzir isso aqui um pouco melhor. Percebam, ele vai dar a receita disponível para eu pagar os custos fixos a partir da venda de uma unidade. Qual que é o conceito? Eu vou pegar o preço de venda de uma unidade. Esse preço de venda vai corresponder à minha receita de vendas. Quando eu descontar desse preço de vendas os custos variáveis, que aí no nosso caso aqui do bolo é morango, embalagem, farinha, fermento, etc., que varia conforme a produção de bolos, né? Aumentam conforme aumenta a produção. Se eu pegar o preço de venda de um bolo e descontar o quanto que eu gasto para produzir esse bolo, que é o custo variável, eu vou ter a margem de contribuição. Esse é o conceito de margem de contribuição. E para que ela serve, professor? Porque cada margem de contribuição de cada unidade, esse recurso que me sobra, descontado o custo variável, é o que eu vou ter para pagar o custo fixo da empresa. E aí vocês vão entender o conceito de ponto de equilíbrio. Vamos para o exemplo aqui. A fórmula é margem de contribuição, preço de venda menos custo variável. No meu caso, eu estou colocando o preço do bolo a R$50. E o custo variável, que estava naquela tabela anterior que eu mostrei para vocês, foi R$13,25. Quanto que vai ser a margem de contribuição? R$36,75. Legal? Esse é o conceito de margem de contribuição. Vamos complementar esse conceito agora com o conceito de ponto de equilíbrio. Antes, só recapitulando, né? Eu preciso saber quantos bolos eu vou ter que produzir para pagar, para começar a obter lucro. E aí, preste atenção no seguinte, eu preciso calcular o ponto de equilíbrio. Eu sei que cada bolo me dá uma margem de um pouco mais de R$300, mas eu tenho um custo fixo aproximado de R$2.700. Então, quantas vezes eu vou ter que fazer a margem para atingir o ponto de equilíbrio? Porque a partir dali eu vou começar a ter lucro. Legal? Vamos dar uma olhada agora no conceito e na fórmula de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio vai ser o meu custo fixo dividido pela minha margem. Vamos para o caso concreto. Qual que é o ponto de equilíbrio? 2.710, porque é o valor do custo fixo da minha empresa. Quando eu conseguir pagar os 2.710, a próxima unidade de bolo vendida já vai me dar um lucro de 36,75 centavos. Legal? O que é o 36,75? É a margem. E lembra que a margem é o seguinte, é o preço de venda menos o custo variável. Ponto de equilíbrio, então, esse exemplo eu sempre trago na sala de aula, a turma faz uma super confusão, por isso que eu coloco o valor quebrado. O meu ponto de equilíbrio é 73,74 unidades, o que significa, quando eu vender 73,74 bolos, eu vou atingir o ponto de equilíbrio, que é o meu custo fixo, no valor de 2.710. Professor, dá para vender 73,74 bolos? Não. Então, seu ponto de equilíbrio vai ser 74 unidades. Quando você vender 74 unidades, você vai ter passado um pouquinho do teu ponto de equilíbrio. Legal? Turma, vamos dar uma olhada disso. Eu fiz uma tabelinha no Excel, porque eu sei que o conceito às vezes não fica muito claro. Vamos olhar isso no Excel, que aí vocês vão conseguir visualizar a 74ª unidade, que é a que supera um pouquinho o ponto de equilíbrio. Vamos lá, então? Bom, então a gente está aqui agora no Excel. Eu fiz essa planilhinha aqui para vocês, para facilitar o entendimento dos 3 conceitos. 4, na verdade, né? Custo fixo e variável, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Todos esses dados foram os dados que eu apresentei na parte expositiva da nossa aula. Então o que eu tenho aqui? Aquela primeira tabelinha, custos fixos, os custos que não variam com a quantidade produzida ou com a prestação do serviço ofertado. Então a água, o aluguel, a internet, luz, o auxiliar que eu tenho para me ajudar na confecção dos bolos, e o total disso aqui deu R$ 2.710. Os variáveis, como eu disse, varia conforme a quantidade produzida. Então, aqui eu tenho os valores de açúcar, farinha, fermento, os morangos, outros insumos
e o total R$ 13,25. Significa que para a produção de cada bolo eu gasto R$ 13,25 de custo variável, fundamentalmente os insumos. Aqui eu já sistematizei tudo. Então o cálculo da margem de contribuição, preço de venda menos custo variável, deu R$ 36,75. Como eu vendo a R$ 50,00 e o custo variável é R$ 13,25, me sobra R$ 36,75. E esse valor que sobra, a cada bolo que eu vendo, a margem de contribuição é R$ 36,75, ou seja, aquela contribuição que eu vou poder fazer para pagar o custo fixo da empresa. E aí agora vem o ponto de equilíbrio. Quantas margens de contribuição, ou seja, quantas vezes eu vou ter que fazer essa margem de contribuição para chegar no total dos meus custos fixos, que é de R$ 2.710. Esse é o conceito de ponto de equilíbrio, que é o custo fixo dividido pela margem. Ou seja, eu estou pegando 2.710 e dividindo pela margem que cada bolo me dá. E aí eu vou saber quantos bolos eu vou ter que vender para atingir os 2.710. Legal? Bem simples, né? Então o ponto de equilíbrio é 2.710 por R$ 36,75. Eu cheguei aos 73,74 unidades. Como eu não posso vender o bolo fracionado, eu tenho que vender, então, 74 unidades, que aí eu supero um pouquinho o ponto de equilíbrio e começo já a ter lucro. Aqui tem a síntese, né? Nosso quadro síntese. E aí, pessoal, já aproveito aqui para lembrar vocês, quem quiser o nosso material, agora ele vai ser disponibilizado lá no nosso grupo de membros, tá? Para os membros cooperadores e financiadores, vão poder acessar todos os slides, ou melhor, os PDFs, né, das aulas e todas as planilhas que eu uso em todas as aulas. Quem quiser, consulta lá o vídeo no nosso canal de membros, e lá tem tudo explicado como que você vai poder baixar esse material, incluindo essa planilha. E aí agora a gente vai para a demonstração. Pessoal, prestem atenção aqui. Se cada bolo me dá uma margem de contribuição de R$ 36,75, que é a diferença do preço de vendas menos o custo variável, cada bolo que eu vendo, portanto, me dá esse valor. O ponto de equilíbrio é quantas vezes, ou melhor, quantos bolos eu vou ter que vender para eu conseguir pagar o custo fixo. Porque como o variável já está descontado, essa margem aqui multiplicada por X vezes vai me dar o valor de 2.710. Quando eu vender a próxima unidade, eu começo a ter lucro. Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio. Vai ficar claro aqui agora com a nossa tabela. Deixa eu ampliar aqui para vocês, para facilitar a visualização. Portanto, quando eu vendo uma unidade, eu tenho uma margem de R$ 36,75. Repetindo, é o preço de venda menos o custo variável. É o que me sobra para pagar o total do custo fixo. Então, uma unidade me dá R$ 36,75. Se eu vender 2 unidades, obviamente vai ser o dobro, R$ 73,50. E assim por diante. 3 unidades me dá R$ 100, 4 unidades me dá R$ 147. Eu preciso saber quantas unidades eu preciso vender para chegar nos 2.710. Mas eu já fiz o cálculo. É 74 unidades, ou melhor, 73,74. Como não dá para vender bolo fracionado, eu preciso vender 74 unidades. Então aqui está a demonstração. Ó. Quando eu vender 5 unidades, eu vou ter 183. E assim por diante. Eu vou arrastar. Ó. Quando eu vender 20 unidades, eu já tive uma margem de R$ 735. Ainda não paga. Continuo. Até eu chegar a 70 unidades. Opa, estou bem próximo, hein? Com 70 unidades, eu vou conseguir 2.572. Eu preciso de 2.710. Aí eu vou até 73 unidades, 2.682. Mais uma unidade, eu supero um pouquinho, 2.719. Portanto, 74 unidades, né? 73 dá um valor fracionário de unidades vendidas, então 74. Quando eu vender 74 unidades, eu supero o custo fixo da minha empresa e a partir daqui eu começo a ter lucro. Tá? Qual que é o valor? 710, né? Quando eu vender 74 unidades, eu já obtive aqui R$ 9,50 de lucro. E aí por diante, a cada unidade vendida a mais, eu vou obtendo, aí eu começo de fato a obter lucro. Tudo bem?
Por isso que é importante o conceito de ponto de equilíbrio, turma, presta atenção no seguinte. Quando a gente levanta quanto que a gente vai gastar de custo fixo na empresa e os variáveis, a gente faz esse cálculo e estima a margem de contribuição, definindo o ponto o preço de venda, por isso que é importante definir o preço de venda corretamente. E aí a gente vai fazendo as vendas até atingir o ponto de equilíbrio. No nosso caso aqui, 74 unidades. Só que é o seguinte, quando eu atingi o ponto de equilíbrio, eu não lucrei nada ainda. Eu só paguei os custos fixos da empresa. Estão lá, né? Água, luz, aluguel, internet, o meu funcionário. Eu não lucrei nada. E aí você fala, poxa, para eu pagar os custos fixos da empresa, eu tenho que vender 74 unidades. Aí você faz a projeção. Se você continuar, você fala, poxa, a 75ª unidade eu ganho 36,75 e a cada unidade vendida eu começo a lucrar 36,75. Aí você tem que projetar o teu lucro. Você quer ter um lucro de R$5.000? Então você não pode vender 74 unidades no mês, porque isso aí só paga teu custo fixo. Você vai precisar vender muito mais unidades, né? Aí você continua essa tabela e faz a projeção futura de quanto que você tem que vender para pagar o custo fixo e de quanto que você quer para ter lucro. E aí você avalia se de fato é factível vender essa quantidade de unidades na região que você atende, considerando o mercado, os fornecedores, quem compete com você, seus concorrentes. Enfim, você tem que considerar todas essas variáveis. Legal, pessoal? Era isso aí, simples, tá? Eu vou aprofundar esses conceitos, eu vou trazer de forma gráfica para vocês verem esses conceitos numa próxima aula e depois a gente aprofunda outros indicadores referentes ao ponto de equilíbrio e à margem de contribuição. Legal, pessoal? Era isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra gente e aguardamos vocês para as próximas aulas. Um abraço aí e até mais. Tchau, tchau.